sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo se vai.
noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Se coloque de pé para que juntos possamos orar e clamar para que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, ó Deus, em mais um culto de adoração ao teu nome, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor desça com teu Espírito Santo sobre nós essa noite, ó Deus, pois o nosso desejo, ó Pai, é ser cada dia mais parecido contigo, ó Deus. Por isso venha moldar o nosso ser, ó Pai, o nosso caráter, ó Deus, para que possamos, ó Pai, diminuir, ó Pai, e o Senhor apareça através de nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e assim me entregarei. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe, saiba que o Pai te enviou. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e assim me entregarei. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Venha sobre nós, Senhor. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de
sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória. Eu sou a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Eu sou a tua imagem, a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança, que Cristo apareça. Me faz a tua imagem. Para isso mais uma vez com fé. Me faz a tua imagem, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Senhor Deus, nós oramos, essa é a nossa oração nessa noite. Restaura a tua imagem. Nós cremos, Deus, que o Senhor nos criou com este propósito, Senhor. E nós oramos, Deus, que a tua presença venha restaurar corações nessa noite. É a noite da esperança, é uma noite, Pai, de crer que o Senhor é um Deus que levanta o caído, é um Deus que restaura o curso da história. Tu és o Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor que nós adoramos e exaltamos, declaramos, Jesus, seja glorificado o Teu nome. Toca, Senhor, em corações nessa noite. Faça, Senhor, Tua obra. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nós cremos no Teu agir neste lugar. Nós cremos na presença do Senhor, que fortalece o fraco, que traz paz ao angustiado, que traz a esperança a quem está desesperado. Tu és o Senhor que ampara o órfão. Tu és o Senhor que consola o lutado. Tu és o Senhor nosso Deus. Em Ti está a nossa esperança. Seja exaltado, seja glorificado o Teu nome neste lugar. Oh Jesus, Jesus, vá, Senhor. Me faz a tua imagem, Declara, igreja, segundo a semelhança de Ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. aleluia. Glorifica o Senhor Jesus com as suas palmas. Expressa seu louvor, sua gratidão a este nome, nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Você já compartilhou dessa paz que está sobre a sua vida com a pessoa que está ao seu lado? Aproveite essa oportunidade, declare sobre ela a paz de Jesus sobre o teu coração. Paz de Jesus. Paz de Jesus a você que está pela internet. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que maravilha, queridos, que bom tê-los aqui nessa noite da esperança.
Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Que alegria é isso, irmãos. Quanto mais nós compartilhamos, mais recebemos, amém? Este é o princípio que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite, tempo tão especial que nós temos, Noite da Esperança, para buscar ao Senhor, ouvir a sua palavra e também apresentar a Ele nossas causas em oração. Quero passar para você uma agenda que teremos nessa semana, começando amanhã com a graça do Pai, a Last Night, é o encontro da rede Teens Adolescentes Abençoado. Não percam, pedimos para que os pais venham encorajar os seus filhos a estarem aqui amanhã às 20 horas com este tema tão interessante, GPS. Olha que interessante. Quinta-feira será o encontro da rede de homens. Sei que homens estão aí no óleo, na alegria, chegando aí de um retiro. Eu tenho certeza que você vai vir e trazer mais um. Amém? Oh, amém, que assim seja. Nessa quinta-feira, às 20 horas, será o nosso encontro aqui da rede de homens. Vamos juntos para adorar a Jesus. Sexta-feira é um tempo de vigília, um tempo de oração. Às 22 horas, aqui na igreja, é aberto para todos a igreja participar, todos os irmãos desejam vir e dedicar mais um tempo de oração, um tempo de intercessão, de adoração, é um tempo muito especial. No sábado, é a rede Imersão, a rede de jovens, o DIP, estará reunido aqui com a graça do Pai, às 20 horas, com este tema Essência. Encorajamos você, jovem, 18 mais, a estar aqui, para este tempo tão precioso, tão abençoado, que eu tenho certeza será uma bênção para a sua vida, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque nós cremos que a presença do Senhor já está neste lugar, e continuará em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Quero convidar você mais uma vez a se lugar de pé, que nessa hora nós iremos continuar louvando ao Senhor, e também de uma forma diferente que nós fazemos, que através do louvor financeiro, também é uma maneira de expressar a adoração a Deus, pois tudo aquilo que nós praticamos, segundo a palavra de Deus, isso é um ato de adoração. Então você que veio preparado essa noite, deseja ofertar ou dizimar, aquilo que você sentir no seu coração, traga a sua oferta de gratidão ao Senhor. Você que é nosso visitante, por favor, não se constrange, que bom que você está aqui, para acima de tudo ofertar a sua vida, seu coração a Jesus. Mas se você deseja participar também deste momento, há um envelope na sua frente, nessa cadeira, que você poderá tirar, trazer sua oferta entre essas duas urnas aqui, mas fique à vontade aqui entre nós. Fazemos isso, pois nós temos aprendido pela palavra, e queremos compartilhar isso com você também, uma oportunidade de você abençoar, e também de ser abençoado, amém? Enquanto louvarmos ao Senhor, faremos isso com alegria no nome de Jesus. Tu és exaltado, Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar o que sustenta-me de pé.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.    Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.   Não vou perder a guerra, pois Tu és exaltado, Deus.
Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Declare. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder. Te louvar. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando das nossas vidas. O Senhor é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Esse é o nosso Deus. Que você adore ao Senhor, que você exalte o nome do Senhor Jesus. Nós não somos mais escravos, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor nós somos libertos, nós somos restaurados, nós somos redimidos pelo sangue do Senhor, pelo sangue do nosso Salvador que foi derramado naquela cruz para nos trazer a salvação, para nos trazer a vida eterna. Que você adore e exalte o nome do nosso Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Oh Deus. Uma melodia, Ele me
ecoou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh Senhor, nós somos teus filhos, somos escolhidos por ti, Jesus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não somos Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Você que é livre, você que é liberto no nome de Jesus, livre do medo, livre da angústia. Você que é livre pela cruz de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, nós não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, meus irmãos. Que alegria, que bênção. Glória ao nome do Senhor por este tempo. Obrigado, meus queridos.
por nos ministrar ao coração ou nos ajudar a adorar ao Senhor com essas canções. Meus irmãos, nós estamos na série Apenas uma Atitude, e eu quero convidar desde já. Você está bem? Amém? Que a graça de Jesus seja sobre você. Quero te convidar a uma leitura no primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, no capítulo 26. Capítulo 25. Livro do 1 Samuel, capítulo 25. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 13. E eu quero já, enquanto você abre aí, te antecipar que nós vamos ler estes versículos como introdução, para que nos próximos versículos a gente então observe algumas questões aí para o nosso crescimento nessa noite, tá bom? Segundo livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, diz assim: Um homem em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo, era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome, como está? Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos meus animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nós estamos diante de um texto que nos insere numa realidade, num contexto de um grande conflito. E eu gostaria de perguntar para você, antes de mais nada, como que a gente apazigua um conflito? Como apaziguar um conflito? Uma situação que foge das nossas mãos ou que nos vemos diante de um embate, diante de dois lados aí que não se entenderam, diante de não tanto uma quebra de relacionamento, mas uma ofensa. Como a gente resolver isso? Como a gente lidar com isso? É fato que nós lidamos com conflitos na nossa vida quase que toda, porque nós somos família, não é? E temos família, e dentro da própria família nós lidamos com conflitos, não é? A não ser que você esteja num lar perfeito, sem problemas, glória a Deus por isso.
mas saibam que nós enfrentamos conflitos e é normal que isso aconteça. Entretanto, a pergunta é como apaziguar um conflito. Pegando, por exemplo, um contexto de família, eu vou contar algo aqui do que aconteceu ainda hoje na hora do almoço. E claro, eu sou muito falho, meus irmãos, e diante de tantos conflitos dentro de casa, está aqui minha esposa mais uma vez diante de mim, para não deixar eu mentir, eu falho muito, porque como um homem pecador, que também precisa da graça do Senhor todos os dias, eu preciso aprender, então eu falho. Por isso eu vou contar uma história de um acerto, tá? Para você não achar que... Vou contar a história de um acerto. Estavam meus 2 filhos hoje, eu cheguei um pouquinho depois, tivemos uma reunião hoje, que demandou um certo tempo, e aí ao chegar em casa na hora do almoço, todos já tinham almoçado, então eu sentei para almoçar, mesmo sozinho ali, mas tranquilo, as crianças ali se preparando para ir para a escola, a Fabi naquela correria, mas aí o Lucas e a Ilô começaram num embate, num conflito, num desentendimento, e um inventou de xingar o outro. Graças a Deus, não com palavrões, não é? Com palavras aí grosseiras, mas para um e para outro foi um xingamento. E mesmo no contexto deles, não sendo tão grotesco, não sendo algo assim forte, como por exemplo um adulto faz, um adolescente, um jovem, mas para eles foi muito pesado. E aí eu pensei assim, meu Deus, como agir aqui? Porque eles entraram no embate, e entraram assim numa gritaria, e um querendo ter razão, e outro, não é, querendo falar por cima, e olha aí pai, olha aí mamãe, olha isso aqui. Jesus amado, como sair dessa? Em primeira mão, qual é a nossa primeira atitude, o desejo? Não é nem apaziguar, mas é encerrar e acabar com isso logo, de uma vez por todas. E muitas vezes nós usamos, às vezes, a brutalidade, não digo nem tanto com as mãos, mas sim com as palavras. Às vezes a gente exagera porque a gente não quer barulho, a gente não quer gritaria, não é, meus irmãos? Mas com a graça do Pai, falei, Senhor, me dê sabedoria. E eu ali almoçando, e claro, desejando paz, não é? Mas aí, Deus me deu graça, meus irmãos, e eu falei assim, peraí, não importa o que você disse para ele, e nem importa o que você disse para ela. Nós vamos os dois agora nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, porque o que vocês fizeram é feio, é pecado, Deus não gosta, nem o papai e nem a mamãe, tá certo? E não tem mais conversa, vamos orar aqui agora, eu vou ajudar vocês. E aí, meus irmãos, de uma forma bem tranquila, eu louvei a Deus, porque eles de uma forma bem tranquila, eu não esperava isso. O Luquinha assim, tá bom, papai, eu vou orar, vou falar baixinho, mas eu vou orar. Aí, Lô, então tá bom também. E pronto, fiz uma oração, eles repetiram, pedindo perdão ao Senhor, não é? E pedindo graça e sabedoria para não fazer mais isso e viver bem. Oh, glória a Deus! Missão cumprida, conflito resolvido. Oh, queridos, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Mas o fato é que nós enfrentamos conflitos. E sabe, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos insere num grande conflito e que nos faz pensar como apaziguar um conflito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, com muita tranquilidade, meus irmãos, e de uma forma simples também, mas à luz desse texto, entender como nós apaziguarmos um conflito. Nós lemos o texto até o versículo 13, em que nos insere nessa realidade de conflito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava fugitivo de Saul. Lembra Saul, o rei de Israel, o primeiro rei, que tinha inveja, ciúme de Saul, e estava no encalço de Davi, estava na perseguição de Davi, portanto Davi está fugitivo no deserto. Passou muitos anos assim, e aqui nesse contexto ele já está basicamente se fortalecendo, crescendo, a ponto de ter com ele 600 homens de guerra, 600 homens de força, 600 homens fiéis a Davi, fiéis ao propósito ao qual Davi entende que foi chamado, e estão com ele. E Davi, nesse contexto de fuga, de viver no deserto,
ele precisava de subsistência, precisava de mantimento, precisava de fato de provisão. E claro, sendo um alvo do rei, ele não poderia estar em evidência e nem em qualquer lugar de qualquer jeito, porque ele seria um alvo fácil para o rei Saul. No entanto, o que Davi fazia era como se fosse cuidar de algumas terras, de alguns camponeses, cuidar das coisas desses camponeses, desses donos de terras, cuidar dos seus gados, cuidar da segurança das pessoas que viviam ali, e nisso ele ter em troca mantimento, alimento, roupa. É mais ou menos assim que Davi estava vivendo no deserto com estes 600 homens. Então, ao passo que Davi obtinha provisão ou provisionamento de homens aos quais ele fazia aliança no deserto, não é? Ele mantinha em segurança estes homens, era como se fosse uma equipe de elite, de segurança que Davi tinha, ele e os seus 600 homens. Quando ele então vai para essa terra chamada Maom, e aí ele se depara com Nabal. Nabal era um homem rico, afortunado, como Davi mesmo diz, e Davi procura ele então para ter os seus recursos, para ter a sua paga, para ter o seu pagamento, porque Davi, ele de certa forma, e os seus homens cuidavam dos pastores, da segurança dos pastores, deste homem chamado Nabal. Só que Nabal, como o texto diz, ele era um homem bruto, era um homem mau, era um homem maligno, e o seu nome significa tolo. Ele de fato escarneceu de Davi, dizendo: Davi, você não vai ter nada do que é meu. Davi, eu não devo nada a você. Davi, você não é ninguém para mim. Este homem escarneceu de Davi. Ora, meus irmãos, humanamente falando, naturalmente, na sua natureza humana, Davi não tinha nada a perder, porque ele poderia muito bem empreender, e de fato ele quis fazer uma perseguição e, claro, aniquilar com a vida de Nabal. Quando a Bíblia diz no versículo 13 em que nós lemos, que diz assim: então Davi disse aos homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua, cerca de 400 homens. Ficaram 200 ainda guardando o acampamento de Davi e desses homens, e 400 foram em direção a Nabal para matá-lo, para assassiná-lo. E não somente ele, mas todos os homens de Nabal, ou todos os homens que pertenciam à terra, à família, ou à região de Nabal, a qual ele era senhor. Uma carnificina ia acontecer, uma chacina ia acontecer, uma grande injustiça ia acontecer, assassinato ia acontecer ali. Pensam, meus irmãos, num conflito, porque Davi foi tomado de uma ira, foi tomado de uma raiva, e ele não enxergava mais nada a não ser acertar as contas com este homem, como que dizendo: quem ele pensa que é para me afrontar? Quem ele pensa que é para recusar-me? Quem ele pensa que é para me rejeitar? E pensa, meus irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas teve também os seus momentos de expressar o fato de ser pecador, e também teve que lidar com as suas próprias mazelas, com as suas próprias paixões. Como homem de guerra, ele precisou aprender a lidar com a sua euforia, com a sua também brutalidade, a facilidade de fato conquistar terras, matar homens, mulheres, crianças em nome de Deus. Davi teve que lidar com isso. O fato, meus irmãos, que isto não poderia acontecer, entendam. Um conflito estava armado aqui. E como apaziguar essa situação? Aí é que começa, queridos irmãos, a cereja do bolo desta mensagem, porque aparece aqui a figura de uma mulher, e ela já lemos isso no versículo 3, quando nos fala sobre Abigail, a esposa de Nabal, que Abigail, ela era inteligente e bonita, e esta mulher, queridos,
tendo essas características, eu acredito que quando ressalta a sua inteligência, nos dá a entender acerca da sua sabedoria. Era uma mulher que pensava, era uma mulher que não se deixava levar por qualquer coisa, ela era inteligente ao ponto de conhecer as coisas, entender as coisas e de fato buscar saber como fazer as coisas. Aí é o seguinte, o versículo 13 em diante, ou melhor, 14 em diante, nos diz, queridos, que para apaziguar um conflito, nós precisamos, em primeiro lugar, ter conhecimento dos fatos, conhecimento do que aconteceu, porque Abigail, ela foi uma mulher que não tinha o conhecimento do que aconteceu, até que, como diz o texto, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: olha, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Há um conflito aqui certo, e todos nós vamos perecer. Ei, Abigail, por favor, pense bem no que fazer. Abigail teve conhecimento dos fatos, e ao ter conhecimento dos fatos, como uma mulher inteligente, como uma mulher sábia, queridos, ela não ficou por baixo. Sabe, nós precisamos ter conhecimento dos fatos que acontecem na nossa vida. Como eu contei essa história bem simples, que aconteceu comigo hoje com meus filhos. É claro que eu contei aqui bem brevemente, mas nós tivemos um diálogo ali. Eu perguntei a Elô: o que aconteceu? O que você falou para o seu irmão? Lucas, o que você falou para a sua irmã? O que aconteceu? Como que foi esse negócio aí? Fala para mim, me deixa a par da situação, eu quero entender. E nós precisamos disso, meus irmãos. A fim de apaziguar um conflito na nossa vida, a gente precisa conhecer os fatos. Nunca sermos tomados por uma precipitação, como ouvimos aqui na mensagem da semana passada, se não me engano, da terça-feira. Nós não podemos nos precipitar, nós precisamos conhecer os fatos a fim de agir. Conheça a sua história, conheça a história da sua família, conheça o que está acontecendo. Quantas famílias estão brigadas, quantos irmãos estão brigados, quantos dentro de casa não se falam, queridos, mas não move uma palha para entender as circunstâncias. E quantos de nós estamos às vezes como o terceiro, como aquele que está de fora da situação, e nós não temos nada a ver com isso, mas nós temos a capacidade, a oportunidade de, conhecendo os fatos, queridos, sermos agentes de Deus nessa situação. E assim foi com Abigail. Porque Davi, e ela teve conhecimento disso, queria matar Nabal e todos os homens. Não iria matar ela. Mas o fato é que Nabal era seu marido. Embora fosse um homem ruim, cruel, talvez que ela estivesse aturando, talvez estivesse aguentando, só pela graça, este homem ruim. Mas o fato é que ela teve conhecimento dos fatos, meus irmãos, e nós precisamos entender que se a gente quer fazer algo, se a gente precisa agir, nós precisamos conhecer os fatos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: não seja uma pessoa passiva, não seja uma pessoa inerte, diante de conflitos que você presencia dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde for, aqui dentro da igreja. Você está percebendo, você está vendo, desculpa a expressão, mas o pau está quebrando, e você está tranquilo. Você sabe, você conhece, alguma coisa você precisa fazer. Você não pode deixar as coisas acontecerem, ruírem, irem ao chão, se destruírem. Não pode. E uma coisa eu te digo, Deus é maravilhoso, meus irmãos, porque às vezes, mesmo na nossa passividade diante de fatos, Deus nos faz chegar ao conhecimento. Porque entenda uma coisa,
Abigail não buscou o conhecimento dos fatos, alguém lhe trouxe. E quantas vezes nos chegam verdades, fatos do que estão acontecendo, e o que a gente fala? A gente, se cala. Ao invés de lidar, ao invés de tratar, ao invés de cuidar, ao invés de ir atrás de uma solução de algo, a gente se cala. A gente se esconde, a gente se esquiva, porque a gente acha que não tem a ver com a gente. Abigail poderia muito bem ter ficado quietinha na dela, mas ela não fez isso. Tendo conhecimento dos fatos, meus irmãos, tendo conhecimento dos fatos, ela precisou e teve, graças a Deus, ousadia. E é isso que nós precisamos para resolver, apaziguar um conflito na nossa casa, no nosso trabalho, entre amigos, aqui na igreja, não importa onde, nós precisamos de ousadia. Por que ousadia, meus irmãos? Porque a ousadia, ela nos faz ter a coragem, independentemente dos fatos em si e daquilo que vamos enfrentar. Porque o texto diz, olha aí, vamos ler lá juntos. O texto diz, então Abigail pegou a toda pressa, olha só, a toda pressa. Preste atenção. Você está diante de um conflito, pessoas estão se ofendendo, pessoas que se amam às vezes, não estão se entendendo, estão se ofendendo, você tem conhecimento dos fatos, você pode ter a ousadia e não perder tempo, mas agir com pressa, para que tudo se resolva. Vou contar a história aqui de um pastor, que eu conheço bem, e tenho a alegria da amizade, que soube que nesses dias, ele recebeu um pedido de ajuda, um pedido de socorro. A filha de um homem ligou para ele, de cuja família esse pastor tem amizade, tem apreço. E aí disse: pastor, por favor, fala com meu pai, porque ele não está bem, ele está precisando de ajuda, ele está a ponto de fazer uma besteira. E esse pastor não mediu esforços, ao saber dos fatos, entrou em contato com este homem, largou tudo o que estava fazendo, pegou a estrada e foi em direção para socorrê-lo, para ajudá-lo, para de fato, com uma ousadia, a toda pressa, trazer uma solução para esse conflito, sabe? E graças a Deus, tudo se resolveu, graças a Deus. É disso que nós precisamos. Essa mulher teve ousadia, a toda pressa, de tomar uma atitude. E o que ela fez, meus irmãos? Então ela pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. Chegou a escorrer no canto aqui da boca ou não? O que ela fez? Pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: ei, vão na frente, que eu vou logo atrás. Quem sabe até dizendo assim: ei, corre, é o que a gente pode fazer. Vai, leva isso aqui, leva correndo, que eu vou me ajeitar, logo eu chego. Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabão. Sabe por quê? Porque Nabão era um homem estúpido. Nabão era um homem estúpido. Se ela contasse isso para Nabal, falei Nabão, misericórdia. Se Nabal ficasse sabendo, é lógico que ele não permitiria isso. Ele não se rebaixaria à sua esposa, ele não se humilharia ao fato de a sua esposa estar intervindo num conflito dele, que ele gerou, que ele promoveu e que ele fez porque ele quis. Como arrogante, como truculento, como bruto. Então ela não contou para ele. Essa mulher, queridos, ela então, posso dizer uma coisa para você? Ela não foi parte do problema meramente. Ela não foi parte do problema. Ela não aceitou ser parte do problema. Essa mulher, ela teve ousadia para buscar e ir atrás de uma
solução. É isso que nós precisamos. Coragem, ousadia para sermos a solução ou buscarmos a solução. Bom, mas é o seguinte, o texto continua dizendo no versículo 23 e nos ensina que precisamos de humildade. Porque então ela tem ousadia, ela prepara presentes para levar até Davi, porque Davi está irado, Davi está com sangue nos olhos, ele quer matar Nabal, o marido dessa mulher. Então Abigail envia presentes até ele, com antecedência, com pressa, mas ela tem uma atitude de humildade, meus irmãos, porque no versículo 23 diz, que quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Verso 24, lançou-se aos pés de Davi e disse, meu Senhor, olha isso gente, que lição de humildade dessa mulher. Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Ela prostrou-se diante de Davi, se lançou ao chão, ela se humilhou. Quantas vezes nós estamos diante de conflitos no nosso lar, na nossa casa, e nós só precisamos de uma atitude humilde, meus irmãos, para aplacar a ira. Uma atitude humilde para aplacar a ira do outro. Se ela fosse uma mulher arrogante, se ela fosse uma mulher cheia de razão, ela nem teria saído do seu lugar. Mas essa mulher se veste de uma humildade a ponto de se humilhar, não digo talvez nem por si mesmo, embora ela se coloca mesmo como ela, trazendo a culpa para ela, como dizendo assim, ei, meu senhor Davi, por favor, não leve em consideração o que o meu marido fez, não leve em consideração o que este homem estúpido fez, por favor, considera eu aqui agora, estou diante dos seus pés, põe a culpa na minha conta, põe na minha conta, desconsidera. Essa mulher, além de ela assumir a culpa para si do outro, queridos, ela procurou com muita humildade apaziguar essa situação. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Ter a humildade para, mesmo sem razão, dar razão para o outro. Sim, nos humilhar. Talvez você tenha escutado assim já, né? Os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu isso? Os humilhados serão exaltados. Está na Bíblia isso? Não, não está. Os humilhados serão exaltados, isso não existe na Bíblia. Mas a Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Não é quem é humilhado, é quem se humilha, Jesus disse isso, será exaltado. Essa mulher se humilhou aos pés de Davi. E ela nos ensina que nós precisamos baixar guarda. Deixar as nossas resistências vir ao chão. Porque num conflito dentro de casa, num conflito interno, seja onde for, na euforia de querer ter razão, de querer de fato ganhar a briga, a gente se levanta muitas vezes para humilhar o outro, muitas vezes para ofender mesmo, com palavras, talvez até mesmo com silêncio, porque às vezes o silêncio é uma arma muito cruel dentro de casa. O silêncio é uma arma poderosa para destruir. E aí o silêncio acaba sendo realmente um escudo, ou até mesmo um canhão, uma arma para atingir o outro. Mas quando nós temos a humildade, meus irmãos, que o Senhor nos dá a oportunidade de ter, de entender que, ainda que eu tenha razão, eu preciso abrir mão desta minha razão, porque há uma relação, queridos, que precisa ser
restabelecida. Há uma relação que precisa ser reconciliada. Não dá para ficar assim, porque consequências piores podem acontecer. E nós vamos pagar para ver? Nós vamos pagar para ver? Ou vamos ter humildade para correr riscos? Essa mulher fez isso. Senhor, meu Senhor, põe a culpa em mim, a culpa é minha, põe na minha conta. Mas por favor, não leve em consideração o que esse homem está fazendo. É isso que nós precisamos, queridos, de humildade. Humildade. Vamos continuar aqui. Deixa eu falar algo aqui. Quantas vezes no meu trabalho anterior, antes de ser pastor, que pastor é trabalho, amém, queridos? Meu trabalho secular, vamos dizer assim, não é? Quando eu era colaborador numa empresa, trabalhava num plantão 12x36, atendendo pessoas, não é? E com uma equipe também, na mesma função, todos com o mesmo propósito, não é? Todos com as mesmas tarefas, e a gente lidava muito com atendimento de pessoas. E quantas vezes me deparei com situações, meus irmãos, em que um ou outro da equipe ia atender alguém e acabava tendo um desentendimento, porque esta pessoa que atendia, meu colega de trabalho, meu companheiro ali, não tinha sabedoria, não tinha humildade, não tinha discernimento para conversar e para entender os fatos, o que o outro precisa, qual é a necessidade, para de fato agir, para de fato solucionar. E quantas vezes eu precisei ir lá e intervir. Claro que não desmerecendo, diminuindo o meu colega, mas de fato assumindo a situação, apaziguando, dizendo: ei, deixa eu entender o que está acontecendo, vamos entender os fatos aqui. E aí, numa boa conversa com aquele cliente, aquela pessoa necessitando de algo, podia às vezes contornar a situação para que não houvesse uma ofensa sobre o meu colega, e dizer: não, fique tranquilo, ele não está num dia bom, talvez ele não tenha entendido direito, mas eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Vamos entender, deixa eu entender, sabe? Tirava de cena o conflito, a ofensa, e trazia para perto. É isso que essa mulher está fazendo. Ela está entrando no meio, está dizendo: ei, Davi, desconsidera esse homem, olha para mim. Essa mulher comprou a briga. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, e não é comprar a briga para diminuir e acabar com o outro, não, é comprar a briga para apaziguar, amém? Bom, queridos, mas essa mulher, ela não precisou ter só conhecimento dos fatos, humildade para correr riscos, e nem ousadia, queridos, coragem para agir. Essa mulher precisou também ter sabedoria, porque a gente precisa de sabedoria para agir. Nós precisamos de sabedoria para falar, sabedoria para nos comunicar, é ou não é? Fala qualquer coisa para sua esposa, para você ver, homem de Deus. Fala de qualquer jeito para você ver o que acontece. Mulher, se você não se comunica direito, seu marido não vai entender. Ele pode entender, interpretar de outra forma e não agir como você espera. E aí você vai se frustrar, você vai se chatear e vai achar que ele não está nem aí para você, que ele não te respeita, e aí gera um conflito. Olha aí, misericórdia. A gente precisa de sabedoria para conversar, sabedoria para dialogar, sabedoria, queridos, para a gente se comunicar. E diante de um conflito, nós precisamos ter pé no chão, consciência tranquila, queridos. Saber o que estamos fazendo, não é chegar desesperado numa situação, afobado para resolver. Sabedoria para falar. E vou dizer uma coisa para você. Se você não tem sabedoria, a Bíblia é clara em dizer, no livro de Tiago, capítulo 1, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe concederá.
Tiago dá a garantia de que se a gente pedir a Deus sabedoria, Ele vai dar. Quando Salomão, o rei Salomão, prestes a assumir o trono no lugar de seu pai, recebeu a incumbência, o chamado, a vocação do seu pai, de assumir o trono, ele entra em desespero e ora a Deus: Senhor, eu não passo de um menino, eu não sei falar, como que eu vou governar o seu povo? E aí Salomão pede a Deus não riquezas, não autoridade, não exércitos. Salomão pede sabedoria. Portanto, nós temos o rei mais sábio da história da humanidade, o rei Salomão. Está aqui na Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tudo foi ele que escreveu. Sabedoria. E é isso que nós precisamos. Essa mulher, no versículo 25, diz que ela diz assim para Davi, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Ou seja, Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Ela quase que diz: este homem é insignificante, desconsidera ele. Olha o que ela fala: eu, porém, esta tua serva. Sabe o que ela está dizendo? Davi, por favor, meu Senhor, não considera a ofensa, mas olha para mim, considera eu aqui agora. Sabe quando você entra no meio de uma briga? Quem aqui já apartou briga? Quem aqui já apartou briga? Pode ser sincero, só 2, 3 pessoas, misericórdia, vocês são crentes, hein? Vocês são crentes, hein, gente? Você nunca entrou no meio de uma briga, quase levou um soco, um tapa, nunca? Quando você entra no meio de uma briga, parece que a pessoa está cega, ela quer grudar no pescoço do outro, não é? Ainda mais se for briga de mulher, misericórdia, Jesus. Está cego, 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 não quer ver o outro morto, meu Deus, está babando, quer. Aí quando você entra no meio, você corre riscos, não corre? Mas qual é a tentativa? Você tirar o foco do olhar da pessoa, da ofensa, do ofensor, para você trazer essa pessoa à centralidade novamente, à serenidade, à sua humanidade, porque parece um bicho. É assim, queridos, nós precisamos trazer a pessoa à centralidade, tirar ela da ofensa, é isso que nós precisamos. Ter sabedoria. Essa mulher teve sabedoria quando ela se coloca no meio. Eu, porém, esta sua serva. Olha para mim, Davi, por favor. E aí, né, meus queridos, vamos aproveitar aqui. O texto diz no versículo 3 que ela era bonita. Você acha que Davi não ia observar ela? Não podia deixar de falar. Mas vamos lá, queridos. Essa mulher teve sabedoria. Versículo 26 continua dizendo que ela começa a tomar a palavra, e essa palavra de sabedoria, ela começa a conquistar Davi, entendendo, levando ele a entender que o propósito de Deus não é esse, o propósito de Deus não é esse, o propósito de Deus é outro. Davi, por favor, não se renda a essa ofensa, não trate o mal com o mal, Davi, por favor, porque Deus não quer isso para você. Essa mulher foi boca de Deus, foi agente de Deus para Davi. Queridos, nós somos chamados a ser assim. Olha o que ela disse no versículo 26, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos, Davi. Aí ela continua dizendo no versículo 27, este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor. Ela não chegou de mãos vazias a Davi, ela sabia o que poderia lhe aplacar a ira, e ela o fez. Ou seja, ela não só foi humilde, mas ela se desprendeu de coisas. Ela renunciou a algumas coisas, a fim de trazer paz para a sua família. Ela se despojou de todas as suas resistências, razões, de coisas que poderiam lhe empreender para ter paz na sua casa, para ninguém sofrer dano nenhum. Essa mulher foi guerreira em defender o seu lar, em detrimento, apesar da truculência, da arrogância, da estupidez de alguém.
Porque a gente fica esperando a perfeição do outro. E que se o outro não corresponder aos meus anseios e desejos, e não fizer o meu gosto, o que eu quero, que se lasque. Não estou nem aí para ele. Deixa ele se perder, deixa ele se realmente ir por água abaixo. Mas quando nós somos tomados de uma humildade, e temos a sabedoria de Deus, meus irmãos, com conhecimento dos fatos, não tem como a gente agir assim. Nós não podemos agir assim. E essa mulher teve sabedoria. Ela então insere Davi numa verdade. Ela tira Davi da sua ira e fala: meu Senhor, não faça isso. Foi Deus que te impediu de fazer isso, porque há um propósito para a sua vida, Davi. Olha o que ela diz no versículo 28. Perdoe a transgressão desta sua serva. Ela já disse: Davi, a culpa é minha, então perdoe a minha transgressão. Olha isso. Ela pediu perdão por aquilo que ela não fez. Ela pediu perdão por uma ofensa que ela não cometeu e não causou, meus irmãos. Até quando vamos carregar a culpa? Até quando vamos carregar a arrogância, a soberba, o orgulho diante de um conflito em casa? Até quando? Ainda que você não errou, ainda que você não ofendeu, peça perdão, libera perdão, acerte isso. Não viva mais assim não. Ela diz: pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor. Ela teve sabedoria para perceber que Davi era ungido do Senhor. E que como homem de Deus, como alguém que estava debaixo dos propósitos de Deus, não poderia fazer o que estava no seu coração. Meu Deus, como essa mulher foi sábia. Ah, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Sabe, para a gente já encerrando, essa mulher teve propósito. O texto no versículo 32 diz, que então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Quando os conflitos, queridos, estão permanecendo porque falta alguém tomar uma atitude para acabar com isso e dizer: ei, põe na minha conta, eu assumo a culpa, vamos acabar logo com isso. Vamos acabar logo com isso. Sabe que Deus está nesse negócio. Deus está no meio do perdão. Deus se revela e é glorificado quando há perdão. Davi adorou ao Senhor, porque ele enviou essa mulher para apaziguar esse conflito. Ainda diz: bendito seja a sua prudência, bendito seja você mesma, mas toda a glória antes de tudo foi a Deus. Essa mulher teve o propósito, porque se ela não tivesse em mente que de fato isso poderia acontecer, apaziguar, resolver, trazer solução, trazer paz, ela não teria agido, mas ela atingiu o seu propósito. Ah, queridos, e Davi continua dizendo, o texto diz que ele recebeu os presentes, e disse a ela: volte em paz para a sua casa, volte em paz para a sua casa. Se nós queremos paz no nosso lar, se nós queremos paz nos nossos relacionamentos, nós precisamos apaziguar o conflito. Se te falta ousadia, em nome de Jesus, hoje Deus te dá ousadia. Se te falta humildade, em nome de Jesus, hoje Deus quebra o orgulho do seu coração e te traz humildade para você, sim, se humilhar, se dobrar perante Deus em primeiro lugar e acertar as contas com quem você precisa, pedir perdão. Se te falta sabedoria, ore ao Senhor, peça a Ele. Tinho, coloca aí para mim Salmo 34, por gentileza. Meus irmãos, vamos ficar em pé.
O Salmo 34 diz: afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não adianta só orar por paz, nós precisamos buscá-la. É isso que o texto está dizendo. Busque a paz, faça de tudo para alcançá-la. Parado não vamos conseguir nada, em silêncio não vamos conseguir nada, arrogantes e orgulhosos não vamos conseguir nada. Quero chamar os intercessores à frente aqui já, meus irmãos. Coloca Mateus capítulo 5, versículo 9, por gentileza, querido. Você é filho de Deus, filha de Deus? Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Bíblia nos chama a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5. Sim, porque Jesus se entregou por amor a nós e nós precisamos se entregar em amor às pessoas. Coloca o versículo seguinte, queridos. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. E amor é muito associado à paz. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há amor. Pode ter certeza disso. Volta lá em Mateus 5, 9. Se você quer viver como filho de Deus, apazigue o conflito em nome de Jesus. Não leve adiante. Apazigue o conflito na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde for, aqui na igreja, dentro dos ministérios, nas redes. Apazigue o conflito. Seja um agente de Deus, um instrumento de Deus, um filho de Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero te convidar a você vir à frente. Se Deus falou ao seu coração com essa mensagem, você não precisa nem se expor. Mas você está vivendo um conflito, ou você está vendo um conflito acontecer diante dos seus olhos. Você precisa de humildade, de sabedoria, de graça, de ousadia. Vem receber oração, nós vamos orar por você. Vamos encorajá-lo, vamos pedir a bênção do Senhor sobre você. Quem sabe você quer se arrepender, porque você tem sido omisso. Você tem sido passivo demais. Mas Deus te chama não para ser passivo, Deus te chama para ser pacificador. Agir para a glória dele, em nome de Jesus. Quem está na campanha, vem à frente também. Você que entendeu que Deus falou com você e você quer uma oração, você que está na campanha também, vem à frente. Nossos intercessores vão orar por você, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Ficarão
Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé. Vamos juntos declarar mais uma vez em uma só voz que não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé. Sim, Senhor, é pela fé. Pela fé, Senhor, que nós rompemos muralhas hoje. A muralha, Senhor Deus amado, deste conflito, desta crise. A muralha, Senhor Deus amado, deste embate. Ó Deus amado, dessa inimizade. É pela fé, Senhor, porque pela nossa força não dá, pela nossa razão não acontece, mas pela fé no Senhor. Porque um dia o Senhor Jesus, pela cruz do Calvário, rompeu com a morte. O Senhor nos trouxe amizade com Deus, reconciliamento com Deus, sim, apaziguando a crise e o conflito que havia entre nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter intercedido por nós, por ter entrado no nosso meio, por ter, Senhor Deus amado, assumido a bronca, assumido a culpa naquela cruz. E é por causa do seu exemplo, Senhor, que nós temos, ó Deus, autonomia pelo Espírito Santo de Deus, pela fé no Senhor, de rompermos com o conflito, de apazigarmos o conflito, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, onde for. Deus, no nome de Jesus, traz, ó Deus amado, a ousadia para este homem, ousadia para esta mulher. Traz ousadia, Senhor, para este jovem, para este filho. Traz ousadia, Senhor, para esta casa, para que de fato, Senhor, alguém se levante em humildade, em sabedoria, Senhor, para apaziguar. E que o Senhor se revele nisso, que o Senhor se revele presente nisso. Onde há perdão, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, o Senhor está presente. Oh Deus, no nome de Jesus, Senhor, toma as nossas dores, nossos desafios, nossos dilemas, Senhor. São tantos, ó Pai,
que às vezes nos são fardos pesados, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Toma-os, ó Deus, nós depositamos diante de Ti e dizemos: Senhor, fortaleça-nos na Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode cantar mais uma vez, que não há muralhas. Vamos cantar mais uma vez, pela fé não há muralhas. Mais uma vez, cante isso com ousadia, cante com ousadia, com alegria. Não há muralhas que ficarão diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia, estenda as suas mãos. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, no seu lar, no seu trabalho, aonde você for, onde você estiver, hoje e sempre, para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.